Olá! Vamos começar mais uma exploração focada hoje nos ensinamentos do Joel J. Ele é conhecido por essa transição, impressionante, né? De nadador de alta performance para mentor de sucesso. Exato. E a gente vai usar como base uma transcrição bem completa do livro dele, o 100% presente. Esteja viva, permaneça 100% presente. Isso aí. A grande sacada que o J traz é que ninguém nasce pronto. Mas olha só, o sucesso, ele diz que pode ser treinado. Pode ser treinado. Ele defende muito que o talento que faz a diferença mesmo é aquele cultivado todo dia, sabe? Com o foco total no agora. O famoso 100% presente. Nossa conversa hoje vai tentar destilar um pouco essas ferramentas, essa mentalidade de campeão que ele propõe, né? E entender como aplicar isso na prática. Exatamente. E a credibilidade do Jota vem muito da própria história dele, né? Quer dizer, de atleta de seleção brasileira a alguém que hoje orienta outros atletas e muitos empreendedores também. É uma ponte interessante que ele faz. Sim, ele consegue conectar a disciplina, a pressão do esporte de alto nível com os desafios que todo mundo enfrenta na carreira, na vida pessoal. E isso é muito relevante hoje, né? Nesse mundo meio caótico que a gente vive. Nossa, demais. Seja VUCA, BANI, como quiserem chamar, volátil, incerto, complexo, enfim. Num cenário assim, ter clareza em método faz toda a diferença. A abordagem dele é bem pé no chão, sabe? Baseada no que ele viveu e nos resultados dele e dos mentorados. Totalmente. E ele começa o livro tocando numa ferida que é bem comum, né? Aquela frustração de sentir que não estamos vivendo o nosso potencial máximo. Ah, sim. Aquela sensação de ter um talento ali escondido, ou às vezes você até sabe qual é, mas não consegue colocar pra fora, né? Exato. E isso gera um sentimento de estar preso, meio impotente, sabe? Vivendo abaixo do que a gente poderia. É uma dor quase universal essa de não se sentir realizado. Ele até usa o exemplo de uma ex-aluna, a Paula, lembra? Lembro, sim. A que tinha uma voz incrível. Essa mesma, um talento nato pra música. Mas aí, por ouvir muito que música não dá dinheiro, por pressão da família, por aquelas crenças que limitam a gente, Acabou desistindo. É um retrato bem forte de como o medo e a opinião dos outros podem sufocar nossos dons, né? exatamente. E as consequências disso podem ir muito além da frustração, viu? Sim, J alerta que isso pode levar a vícios, compulsões, até problemas mais sérios, né? De saúde mental mesmo. Burnout, depressão, é o corpo e a mente dando sinal de que tem algo ali fundamentalmente desalinhado. É um alerta importante. E a própria trajetória do Joel J é um exemplo de como superar essas barreiras. Ele conta que era um aluno mediano na escola, sabe? Aquele típico filho sanduíche que não se destacava muito. Não sabia dessa parte. Pois é, a natação entrou na vida dele quase que por acaso, por causa de um amigo, o Marquinhos, e foi o esporte que virou a chave para ele. Ah, aí sim. O treinador, o pai, eles incutiram nele valores como disciplina, foco, respeito à hierarquia, responsabilidade, coisas que ele admite que não tinha tão desenvolvidas antes. Mas não foi um caminho reto, né? Ele mesmo fala dos erros. Teve aquela história da comparação. Ah, com Gustavo Borges, nossa, isso é marcante. Ele ficou obcecado em querer ser igual ao ídolo da natação na época. Sendo que eles eram diferentes fisicamente, tinham qualidades distintas. Total, mas ele ficou preso naquilo. Ele até conta com uma honestidade brutal que chegou a rezar pedindo para quebrar a perna do rival. Imagina. Caramba. Mostra o quanto a comparação pode ser destrutiva mesmo. Demais. A grande virada para ele foi justamente quando ele se aceitou as próprias características, os pontos fortes, os fracos, e focou em desenvolver as suas armas, sabe? Fez sentido. E teve outra coisa interessante. Como ele usou o ódio por perder. Sim, isso é muito bom. Em vez de cair na culpa ou desistir, ele pegou essa frustração, essa raiva até, e pá! Canalizou como combustível. Para treinar mais, para ser mais disciplinado. Exatamente, ele percebeu que precisava de uma mente forte, como ele diz. E aí ele foi atrás disso, foi estudar controle mental nos Estados Unidos,
para conseguir lidar com a pressão, sabe? Aquela dificuldade de performar bem na hora H. Essa jornada dele é muito rica porque ela esbarra em dificuldades que a maioria de nós enfrenta quando tenta mudar alguma coisa ou alcançar um objetivo. Com certeza. E J mapeia vários desses obstáculos. Tem um bloco importante que são as barreiras internas, né, da nossa mente. Começa pela falta de clareza. Quanta gente a gente ouve dizendo, quero ganhar mais ou quero melhorar, mas de um jeito vago. Muito vago. Sem definir o que exatamente, o quanto, o como. Fica difícil sair do lugar, né? Fica só no desejo. E junto com essa falta de clareza, muitas vezes vem o medo do desconhecido, né? Sempre. O cérebro humano é meio programado para economizar energia, evitar risco. Qualquer mudança já gera uma resistência natural. Faz sentido. E o Jota diz uma coisa legal. A diferença entre um medroso e o corajoso não é não ter medo. O corajoso sente medo sim, mas ele age apesar do medo. Ele foca naquele mínimo de certeza que tem. Isso, naquele 1% talvez, de certeza sobre o próximo passo. E vai. Ele até cita um caso, né? Da Marcela, a pedagoga. Sim, que depois do divórcio queria mudar de carreira, mas estava paralisada. Medo, influência da mãe falando para não arriscar, um exemplo clássico de como o medo, às vezes alimentado por fora, nos trava. E aí entra outro obstáculo interno que é pesado. A preguiça e a falta de disciplina, que muitas vezes a gente disfarça, né? Com, eu não consigo, não levo jeito para isso. Total. E o Jota bate muito na tecla do autoconhecimento aqui. É importante entender como você aprende melhor, se é mais visual, auditivo, sinestésico, para achar um método que funcione para você, entende? Entendo. Não adianta tentar copiar a fórmula de todo mundo. Exato, e ele também fala da importância da mentalidade de crescimento. Aquele conceito da Carol Dweck, sabe? Acreditar que você pode desenvolver habilidades com esforço. O oposto da mentalidade fixa que acha que talento é ou tem ou não tem. O caso do Joaquim que ele menciona, o empreendedor. Workaholic sem método. Esse mesmo. Trabalhava horas e horas, mas sem organização, sem disciplina real. Ilustra bem como só o esforço bruto não garante nada, né? Precisa de inteligência no processo. Precisa de estratégia. E falando em processo, tem outro grupo de obstáculos que tem a ver com a forma como a gente age ou não age. Por exemplo, a busca por atalhos e recompensas imediatas. Essa é clássica. A pílula mágica para emagrecer, a fórmula secreta para ficar rico rápido. Exatamente. O J alerta muito contra essa ilusão. Ele até cita aquelas pesquisas de economia comportamental, do Thaler, do Kahneman. Que mostram que a dor de perder é maior que o prazer de ganhar. Isso. A dor da perda é sentida de forma muito mais intensa. Por isso a gente tende a preferir a segurança do conhecido, mesmo que seja medíocre, do que a incerteza de uma mudança que pode ser melhor. Faz todo sentido. O foco, ele diz, tem que estar no processo, na jornada, nos pequenos ganhos diários, os famosos mini hábitos. E tem também a armadilha do vitimismo, né? Aquela coisa de culpar o passado, os pais, os traumas. Sim, claro que tudo isso influencia, a gente não nega. Mas o Jota defende muito a autorresponsabilização. É a chave para sair do lugar. Assumir as rédeas. Exato. Ele dá até um exemplo de um empresário que continuava morando com os pais mesmo podendo sair. Por quê? Porque tinha um ganho secundário ali, sabe? A comodidade, a falta de responsabilidade total. Assumir as rédeas é fundamental. E assumir as rédeas também significa lidar com as influências de fora, certo? Um obstáculo importante é a influência do ambiente. Crucial. Se você está num ambiente tóxico, seja em casa ou no trabalho, um lugar que suga sua energia, que não apoia seu crescimento, fica muito mais difícil avançar. É remar contra a maré. É remar contra a maré. Ele sugere buscar ambientes mais favoráveis, né? Ativamente. Buscar pessoas que te puxem para cima. Ele mesmo conta que aprendeu a andar de bicicleta muito melhor e mais rápido quando começou a pedalar com ciclistas mais experientes. O ambiente te influencia demais. Próxima. Nossa, isso pega muita gente. É natural querer validação, claro. Mas depender da aprovação dos outros para tomar decisões importantes, isso paralisa. Ele conta da conversa que teve com o pai, né? Pedindo licença para seguir a própria cabeça. Sim, mesmo que errasse,
É sobre filtrar conselhos, ouvir quem realmente tem resultado naquilo que você busca e bancar as próprias escolhas. Lembra da Tamires, que não abriu a consultoria por medo de largar o emprego certo? É essa trava. Entendi. E para fechar esses bloqueios de ação, tem dois clássicos. O perfeccionismo. Ah, desculpa perfeita para nunca começar nada. Ainda não tá bom o suficiente. Exato. E a dificuldade em dizer não. Essa também. Querer agradar todo mundo, se sobrecarregar. Isso drena um tempo e uma energia que são preciosos. Jota aprendeu uma lição dura sobre isso lá no Instituto Neymar. Qual foi? Perguntaram para ele: você quer ser amado ou respeitado? Às vezes, para ser respeitado e conseguir focar no que importa, você precisa impor limites. Precisa dizer não. Uau! São muitos obstáculos, mas a gente se reconhece em vários deles, né? E como é que o Jota propôs superar tudo isso? Qual é a grande chave? A chave, o conceito central do livro todo, é justamente estar 100% presente. Para o Jota, o sucesso não depende só da preparação, do planejamento, que ele chama de dia D, mas, fundamentalmente, da capacidade de executar com foco total no agora. No momento decisivo, na hora H. É ter aquele foco tipo mira laser, que ele fala. Exatamente. Eliminar distrações, concentrar toda a energia mental e física na tarefa que está na sua frente. Isso me lembra o combate à obesidade cerebral que ele menciona. É um termo ótimo, né? Muito bom. Descreve perfeitamente essa nossa era de excesso de informação. Chega tanta coisa o tempo todo que a gente fica Paralisado, sem conseguir filtrar o que é relevante e o principal, sem agir. É verdade. Exato. Já tinha pesquisadores como o Daniel Levitin falando sobre isso, como o nosso cérebro não foi feito para esse bombardeio. A proposta do Jota, então, ela se conecta muito com práticas tipo mindfulness, atenção plena, mas com um viés bem voltado para a performance. Como assim? É sobre treinar a mente para reconhecer quando ela divaga, sabe? Quando vai para o passado remoendo erro ou para o futuro gerando ansiedade. E conseguir trazê-la de volta, com gentileza, mas com firmeza. Para o presente. Para a ação que precisa ser feita agora. E ele faz uma distinção interessante entre alta performance e alto desempenho, não faz? Faz, sim. Alto desempenho seria entregar um bom resultado de forma consistente. Já a alta performance é entregar o seu máximo potencial naquele momento crucial, na hora H. Entendi. E o ponto mais importante que ele ressalta é: isso é treinável, não é um dom divino para alguns poucos iluminados. É uma capacidade que se desenvolve com método, com disciplina e, claro, com presença. Ok, então, se é treinável, como é que a gente treina? Quais são as ferramentas, os métodos que o Jota oferece para desenvolver essa capacidade? E apresenta um conjunto bem estruturado de ferramentas, sim. O ponto de partida é a autoanálise, que envolve basicamente 3 passos. Quais são? Primeiro, uma reflexão bem honesta sobre seu ambiente, suas atitudes, suas crenças limitantes. Segundo, um mergulho no autoconhecimento, para identificar seus talentos de verdade, seus medos, o que te move. E terceiro, a decisão. A decisão de mudar. Uma decisão firme, uma cisão com o estado atual. Muitas vezes ele diz sem nem ter um plano B claro, mas com a convicção de que você vai construir sua própria porta da oportunidade. É quase um ato de fé na sua capacidade de fazer acontecer. Uma decisão forte mesmo. Quase como queimar os navios, né? Para não ter como voltar atrás. Ele usa essa imagem também. E depois dessa decisão, o que vem? Aí vem a ação imediata e os mini hábitos. Nada de ficar esperando as condições ideais. É começar pequeno, mas começar já. O jogo do progresso. Isso, ele chama assim. A meta é ser só 1% melhor a cada dia. Parece pouco, né? Mas o efeito acumulado disso é enorme. Juros compostos do esforço. Perfeito. Ele foca muito na probabilidade de aumentar as chances de sucesso pela ação consistente em vez de ficar só sonhando com a possibilidade, entende? E ele introduz 2 princípios legais aqui.
O da inevitabilidade. Que é tornar o hábito mais fácil. Exato. Tipo, deixar a roupa de ginástica pronta do lado da cama. Tornar o caminho mais fácil para o hábito que você quer. E o da intencionalidade. E esse? É escolher conscientemente as práticas que funcionam para você, sem ficar copiando cegamente o que os outros fazem. É se conhecer e escolher o seu jeito. Faz todo sentido. E junto com a ação ele fala muito da mentalidade adequada, certo? Como é que se constrói essa mente forte que ele tanto precisou? Sim, a mentalidade é um pilar central para ele. Ele aborda vários aspectos. Um é a pré-cognição. A ideia de que sua atitude e sua postura física podem influenciar seus pensamentos e sentimentos. Agir como a pessoa que você quer ser para começar a pensar e sentir como ela. Interessante. Finge até conseguir, mas um jeito mais estruturado. Mais ou menos isso. Outro ponto é o reforço positivo e o condicionamento neuroassociativo, que são técnicas para reprogramar crenças limitantes. Basicamente, associar dor ao comportamento antigo, que você quer eliminar, e prazer ao novo comportamento. Ele também desconstrói umas ideias comuns, né? Tipo, pensar grande. Exato. Ele acha que, em vez de pensar grande de forma vaga, é melhor pensar com requinte, ou seja, detalhar, quebrar o objetivo em passos menores, concretos. E a ideia de ser multitarefa? Ele critica também. Defende o foco unilateral, fazer uma coisa de cada vez, mas com intensidade total. E um ponto que acho crucial na mentalidade é permitir-se ser frágil. Frágil, mas ele fala tanto de mente forte. Sim, mas ser frágil no sentido de reconhecer as dificuldades, pedir ajuda quando precisa. Isso não é ser fraco, que é desistir ou se vitimizar. E aí entra a antifragilidade. Ah, o conceito do Nassim Taleb. Esse mesmo, a capacidade não só de resistir aos choques, às dificuldades, mas de se fortalecer com eles, crescer na dificuldade. Entendi a diferença. E como fica o treinamento em si? A parte de lapidar o talento mesmo. Bom, o treinamento para ele exige foco, disciplina, um ambiente adequado e os recursos certos. Ele até compartilha elementos do método dele, o DNA JLJ. Que inclui aquela rotina matinal, né? O TLA. Isso, TLA. Tocou o despertador, levantou, bebeu água. Um micro-hábito simples, mas poderoso para começar o dia com ação. E inclui também planejamento semanal, diário e até uma rotina de saída do trabalho para conseguir desconectar. Parece bem completo. É sim, ele explora também a ideia de experiência de pico e os elementos que levam à alta performance, coisas como ter skin in the game. Ter a pele em risco. Estar investido pessoalmente. Exato. Usar a pressão social a seu favor, ter coragem para encarar as consequências, manter padrões elevados, buscar novidade para se manter antifrágil. Ele também menciona ferramentas como a pirâmide dos níveis neurológicos do Robert Dilts, que ajuda a entender como mudanças em níveis mais profundos, tipo identidade e crenças, impactam os comportamentos. São estruturas úteis para guiar o processo. Muita ferramenta prática mesmo. E para amarrar tudo isso, qual seria o último elemento-chave nesse sistema do Jota? A consistência. Não adianta ter as melhores ferramentas se não usar com regularidade e ir refinando, né? É a disciplina diária, o compromisso com o processo. O dia a dia que constrói o resultado. Exatamente. Jota enfatiza muito focar nos pontos fortes, em vez de tentar ser bom em tudo. E como? Através de 3 pilares: resultado comprovado, especialização profunda e um comportamento que inspire confiança. E como manter a motivação nisso tudo? Ele sugere formas como reduzir o controle externo e aumentar a satisfação interna. Buscar o que o Daniel Pink chama de maestria, autonomia e propósito. E até usar a gamificação. Transformar o processo num jogo. Isso, com missão, fases, feedback, recompensas, para manter o engajamento e permitir o ajuste fino constante do processo. Muito bom. Um sistema bem amarrado que vai da mentalidade até a ação diária consistente.
E como ele fecha essa jornada toda no livro? Quais são os princípios finais que ele deixa? O Jota termina reforçando alguns valores que ele considera fundamentais. Primeiro, a importância gigantesca dos relacionamentos. Ele sempre cita um lema do pai dele: pessoas precisam de pessoas. O sucesso não se constrói sozinho, né? Ele mesmo foi atrás de se conectar e aprender com os ídolos dele. Faz sentido. Ninguém chega lá sozinho. De jeito nenhum. A família e a experiência da paternidade ou maternidade também aparecem como fontes muito poderosas de motivação, de propósito. Ele conta como o nascimento do filho dele deu um gás ainda maior para ele. E a resiliência, imagino que ele fale disso também. Sem dúvida. Ele fala das 6 mortes simbólicas que ele enfrentou na carreira. Momentos de muita dificuldade, de fracasso, de mudança radical. E como a capacidade de não desistir foi crucial. E qual o resultado final dessa busca toda por alta performance? Ele resume nas 5 liberdades: geográfica, de tempo, de saúde, emocional e financeira. Mas, e isso é importante, ele adverte, não existe uma linha de chegada definitiva onde você para. A melhoria é contínua. Sempre. A verdadeira prosperidade, para ele, está na melhoria contínua, no progresso constante. E como base para tudo isso, ele destaca muito a gratidão e a espiritualidade, como fontes essenciais de força, de equilíbrio e de prosperidade duradoura. Recapitulando, então, a proposta do Joel J em 100% presente é um convite bem intenso ao autoconhecimento, né? Seguido de uma ação muito disciplinada e um foco quase obstinado no momento presente. Exato. A mensagem central parece ser que o sucesso não é um acaso, não é um dom que cai do céu, é uma consequência direta de um esforço diário, inteligente e, acima de tudo, presente. É sobre lapidar aquele talento que às vezes está escondido atrás do talento mais óbvio. Perfeitamente colocado. E para que essa nossa conversa não fique só na teoria, né? Fica aqui uma provocação final para quem nos ouve. Pensando em todos esses obstáculos que a gente reconheceu, o medo, a preguiça, a influência do ambiente, a opinião dos outros. Sim. E pensando nas ferramentas que o Jota apresenta, os mini-hábitos, a mudança de ambiente, o foco no progresso de 1%, qual seria a única ação, por menor que ela pareça, que poderia ser iniciada ainda hoje? Uma pequena ação. Uma pequena ação para começar a construir a sua própria hora A de sucesso, aquela que está alinhada com seu talento único. Talvez seja uma pequena mudança de rotina, uma conversa difícil que foi adiada, o primeiro passo mínimo que seja num projeto que está na gaveta. Uma ação intencional, sabe? Realizada com presença. Uma boa reflexão para levar. Deixamos essa pergunta no ar, então, como um convite à prática.